De volta com o nosso Vida Melhor, um assunto agora muito sério, muito importante. A gente precisa entender, para se respeitar e para procurar ajuda. Déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. E só para você ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a prevalência ela gira entre 3% e 5% da população. É um número grande, a gente pensa assim, só 3 e 5, não, é muita gente. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ela, que é pedagoga, pós-graduada em neuroeducação, com ênfase em transtorno do espectro do autismo e mestranda em distúrbios do desenvolvimento, Renata Haddad. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. É muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu percebo que alguns adultos descobrem lá na frente ou não conseguem prestar atenção num curso, numa palestra e não se dão conta de que eles poderiam ser ajudados, né? O que acontece muito é que eles vão levar os filhos ao neurologista porque eles têm dificuldade em atenção, têm uma hiperatividade, aí eles percebem que eles também, os adultos, os pais também têm esse problema, né? É um fator genético. Então, pessoas que têm filhos, provavelmente os pais são, né? Ou um dos pais, ou o avô, a avó. Porque começa na infância, mas ela pode se estender durante toda a vida se não tratada. Não tem cura. Não tem cura. Mas tem controle. Sim. Por isso que é tão importante o tratamento, né? E a gente saber cada vez mais cedo. Então, quanto mais cedo a gente souber o que está acontecendo com essa criança, melhor é a qualidade de vida dela no futuro. Então, ela vai conseguir se adaptar melhor, fazer tratamentos que no futuro, quando ela ficar adulta, qualquer coisa ela não vai ter mais nenhum vestígio disso. Porém, o transtorno está lá. Ele não vai deixar de seguir com a pessoa. A gente acha que uma criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, primeiro, porque a escola chama, fala que não para quieto na cadeira, dá trabalho, ou mesmo em casa, é aquela criança levada, né? Como dizia antigamente. Isso. O adulto, ele também tem essas características de agitação? A hiperatividade no adulto diminui bastante. Quando chega na adolescência, a pessoa que é hiperativa, ela diminui a hiperatividade, mas o déficit de atenção continua, né? E o problema do déficit de atenção é a funcionalidade, porque aí o adulto, ele perde a funcionalidade, porque ele não consegue ficar focado num assunto, né? E isso prejudica no mercado de trabalho, no casamento, enfim, muitas coisas, né? Perfeito. Eu já conversei com algumas pessoas sobre esse assunto e eu sempre ouço assim, não bate-papo informal, né? De mães falando dos seus filhos. Mas o interessante é que quando ele tem interesse, ele fica, ele presta atenção. Para jogar videogame, ele fica. Se o assunto é futebol, ele consegue entender. É assim mesmo? Então, o principal, para a gente diagnosticar uma criança com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele precisa estar em todos os lugares tendo os mesmos sintomas. Então, eu falo assim, a escola chama e fala, porque aqui ele não para na cadeira, mas ele chega em casa e ele fica sentado, então ele não é hiperativo. Tem alguma coisa acontecendo dentro da escola que não está agradando e é uma maneira de ele não mostrar que ele não está gostando, é assim, né? Porém, eles também, quando eles gostam de uma coisa, eles focam naquilo. Então, existem vários graus. Então, cada um é de uma maneira. A gente não, por isso que é muito difícil, porque não tem um exame que a gente faça, que a gente detecte, positivo, TDAH. Não, é um exame clínico. E por isso é mais complicado, porque cada um é de um jeito, né? Então, você precisa elencar vários sintomas para que aquilo seja diagnosticado. Então, no mínimo 6 sintomas. Quais são eles? Então, existem muitos, né? Mas precisam ter 6 desses. Então, o hiperativo, para se diagnosticar hiperativo, porque tem a pessoa hiperativa e com déficit de atenção e a pessoa só com déficit de atenção, sem a hiperatividade, tá? Então, o que acontece? Então, a pessoa hiperativa, ela não para no lugar, ela não foca nas coisas, ela não consegue não deixa a pessoa terminar de falar e já quer falar. Então, ela é muito ativa, né? Mas assim, é uma atividade fora de controle, é uma coisa que passa do limite e perde a funcionalidade, né? E o déficit de atenção é aquela pessoa que ela não consegue ir até o final de nada. Então, ela não consegue ler um livro, ela não consegue fazer uma lição de casa. E tudo isso se transforma Nossa, é muito difícil para a pessoa ficar querendo fazer aquilo e não conseguir.
Então, muitas vezes acontece que é na escola que a gente descobre que a criança tem déficit de atenção e hiperatividade, porque ela vai mal na escola, ela não consegue estudar, se dedicar àquilo, mas é por conta de um problema neurobiológico. Muitos deles a gente fala assim, mas é folgado, né? Não, é porque ele não quer saber de nada, e não é isso. É um problema além disso, é mais sério, entendeu? E aí eu fico imaginando o quão sério isso não é na vida de um adulto, né? Porque ele provavelmente vai ter os mesmos problemas. Vai começar um trabalho, não vai dar conta de terminar, vai começar um curso, vai desistir. A gente tem, inclusive, uma história, né? Porque conviver com déficit de atenção não é fácil. A descoberta da doença, como a gente ouviu agora, pode começar mesmo descobrindo o caso do filho e pode até não descobrir, pode demorar. Como no caso que a gente vai mostrar, que é do Emerson Nascimento. E ele só descobriu que sofria com esse transtorno com 12 anos, quer dizer, até que ele descobriu antes, porque tem gente que só descobre com 30, 40, 50 e tem gente que nunca descobre. E ele, ainda bem que conseguiu aprender a lidar com tudo isso. Vamos ver e depois a gente conversa um pouquinho. Depois de uns 12, 13 anos mais ou menos, eu tinha dificuldade de focar. Eu ficava ali na aula, mas qualquer coisinha tirava a minha atenção. E era qualquer coisa mesmo, até minha própria imaginação, por exemplo. Então eu tinha que prestar atenção, então não funcionava. Só conseguia aprender quando eu interagia com os amigos. Então eu tentava explicar uma matéria, aí eu conseguia absorvendo mais, porque só com o professor geralmente não demorava mais. Na minha casa, eu não percebia tanto porque eu não tinha noção que era isso. Mas o que acontecia? Eu falava assim, Emerson, vai lavar a louça. Aí, no meio do caminho para lavar a louça, eu ia lá, fazia um lanche, fazia alguma coisa. Aí, no meio disso, já mudava. Então, era muito frequente eu mudar o foco o tempo todo. Eu percebia essa dificuldade de focar, a pessoa falava assim, não conseguia, um outro amigo falava isso. Então, eu estava conversando com um amigo, ele falava, nossa, você fica viajando toda hora, né? Aí, eu falei assim, o que será que é isso? Será que isso é normal? Aí eu peguei um livro emprestado de déficit de atenção e comecei a ler. Ali eu vi que putz, encaixava perfeitamente em 90% das características que tinha disso. Eu fui numa psicóloga e aí ela, conforme eu fui falando pra ela, falou, não, é isso mesmo. Aí eu passei pro psiquiatra, aí ele falou, vamos tomar remédio, não sei o quê. Fui pesquisar sobre remédio, dei uma olhada nos efeitos colaterais. Aí eu pipoquei, eu falei, não, deixa pra lá, é melhor me adaptar, dar um jeito. Emerson começou o tratamento com 19 anos. Hoje está com 27. Ele não faz mais terapia. Agora, ele utiliza as técnicas de programação neurolinguística, a PNL. Eu venho treinando nos últimos meses, principalmente quando eu conheci PNL e comecei a tentando trabalhar com isso, de reprogramar, de ir aos pouquinhos percebendo os momentos que eu tiro o foco e tento voltar, tiro o foco e volto. Eu estou exercitando meu cérebro para, por exemplo, o que eu vou fazer daqui a pouco? Bom, eu vou levantar, vou sair e vou tomar água. Então, eu vou executar exatamente isso. Então, conforme eu vou fazendo isso, meu cérebro vai aprendendo que tudo que eu penso em fazer, eu vou e faço. Hoje eu estou bem melhor, bastante. Perto do que estava, né? Muito legal. Assim como outras doenças, como a depressão, por exemplo, exige um tratamento multidisciplinar, né? E ele fala, ele tentou até tomar um remédio, mas não deu certo por conta dos efeitos colaterais. Enfim, cada caso é um caso e cada pessoa também pode reagir de uma forma diferente. Eu, particularmente, acho que a terapia é imprescindível, porque o autoconhecimento é que vai transformar a gente, né? Sabendo quem a gente é e como é que a gente lida, né? Faz toda a diferença, né? E você vai aprender a lidar melhor com aquilo. Né? Você vai se entender, vai funcionar melhor. E tudo isso é a base da funcionalidade. Né? Hoje em dia, tudo você tem que ser funcional, né? No que você faz, senão você perde toda a questão. Né? Exato. E a gente, olha, prestar atenção nos filhos, porque você vê, o sofrimento de um adulto sem tratamento é muito grande. Se a gente puder olhar para o filho e tratar desde sempre, ótimo. E aí eu adorei a sua dica, olhar para o filho e pensar, será que eu também sou assim? Será que ele também é assim? E a gente também buscar tratamento, né? Às vezes a gente se acha um estranho no ninho.
Todo mundo gosta de assistir filme e eu não consigo entender nada. Todo mundo gosta de ir na igreja assistir, eu não entendo nada. Todo mundo gosta de um curso, eu não consigo. Então, vê que tem tratamento. Tem tratamento, com certeza. Existe o transtorno de déficit de atenção em crianças também sem a hiperatividade? Sim, existe. Porque você falou que no adulto é mais comum sem a hiperatividade, né? Isso, a hiperatividade é controlada. Tá. Então, o adulto consegue se controlar melhor. A criança ainda não tem, né, esse controle, esse autocontrole. Então, mas existe o déficit de atenção com hiperatividade e só o déficit de atenção. Tá, joia. Bom, eu tenho várias perguntas já aqui. Deixa eu só me organizar. Mas a primeira delas é da Eleusa. Ela é da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E ela diz assim: meu filho tem 17 anos e quando tinha 5, um psicólogo me orientou a tratar TDAH. Só que achei que ele melhorou e não o tratei. Gostaria de saber se, caso não seja tratado ainda criança, o problema pode trazer consequências na vida adulta. Pode trazer. Pode trazer. Ele teve sorte, se ele for mesmo TDAH, ele teve sorte de melhorar sem nenhum auxílio, né? Sem nenhuma intervenção. Porém, isso é muito raro. E isso pode acontecer que mais pra frente na vida dele ele comece a ter algumas questões. Mas você até falou que ele pode melhorar a questão da hiperatividade, mas às vezes o déficit de atenção, a gente, às vezes, como mãe, por mais atento que seja, nem percebe muito, né? Porque Isso às vezes mesmo. eles não expressam, né, essa dificuldade. Bom olhar, né? E tratar. A Suzana é de São José dos Campos, aqui em São Paulo. Quando uma criança só tem dificuldade de se concentrar na escola, também pode ser TDAH? Pode ser o TDAH, só que aí é só com a déficit de atenção, sem a hiperatividade. Mas é muito complicado a gente dar o diagnóstico, né? Precisa procurar um neurologista ou um psiquiatra. Só eles podem dar o diagnóstico de TDAH e qualquer medicamento. Eles vão indicar uma intervenção e aí sim vamos fazer uma intervenção multidisciplinar, porém são eles que batem o martelo e falam, é TDAH ou não é TDAH. E difícil esse diagnóstico, não é só na conversa, Só, né? é um diagnóstico clínico. Tem testes Existem também. testes que eles aplicam, é um diagnóstico clínico. E os questionários, por exemplo, nas crianças, para os professores? Isso, para os pais, professores. O Pedro de Suzano, ele pergunta, existem níveis diferentes da doença? E como saber a diferença de uma criança que tem TDAH e de outra que só é muito ativa? Então, é muito complicado, né? Mas a gente, primeira pergunta, então, sim, existem níveis. Então, tem o nível leve, o moderado e o grave, certo? Existem esses 3 níveis. E para a gente descobrir, não é fácil, né? A gente descobrir se, mas o meu filho é muito arteiro, né? Ele é hiperativo. Não, talvez não seja. Então, é difícil a gente saber. Então, é por isso que é muito importante um profissional, e é um profissional especializado em TDAH. Porque não são todos os neurologistas, também psiquiatras que conhecem isso. Então, precisa de alguém mais específico. E normalmente o tratamento é multidisciplinar, mas ele vem acompanhado de medicação? Muitas vezes sim, não é uma regra, porém muitas vezes acontece da medicação, que também só pode dar o neurologista ou o psiquiatra. Ok. A Tereza do Planalto Paulista, São Paulo. Como é o diagnóstico de TDAH e se é necessário fazer algum tipo de exame? A gente até respondeu, né? Isso, não tem exame nenhum. E sim, a gente faz vários testes, né? A Luíse, de Itajaí, Santa Catarina. Crianças com TDAH podem ter outros transtornos associados? Sim, a gente chama de comorbidades. Então, pode sim ter o transtorno opositor desafiador, é um deles. Que é opositor? Opositor desafiador. Puxa vida, essa mãe, hein? Pois é. Tá lascada. Ele tem déficit de atenção com hiperatividade e transtorno opositor desafiador. Sim. É um tirano. Pois é. E aí, acontece que só o tratamento mesmo medicamentoso ou um tratamento com psicólogos é que resolve. É importante a família se tratar também no caso desse? Sim, o que a gente costuma dizer é que a família tem o transtorno, não é só a criança, né, ou só o adulto, porque todos têm que se adaptar, todos têm que entender, porque aquela pessoa, ela tem um funcionamento diferente do outro. E a gente precisa se adaptar a ela também, não é só ela a gente também tem que se adaptar a ela. Se a gente não se adapta e se a gente bate de frente em relação a uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a coisa piora? Piora. Você precisa saber lidar com eu acho que com tudo, né? A gente precisa saber lidar com aquela criança, com aquele adulto. Então, qual é a melhor maneira da gente conversar com ela? É batendo de frente? Provavelmente não. A gente tem que ir levando de lado aos poucos pra gente conseguir o que a gente quer. Porque não é fácil. E a culpa também não é deles. A gente tem que deixar isso bem claro. É um problema neurobiológico.
Então não é porque, eu quero ser assim, não. Eles sofrem muito por isso, né? Perfeito. Próxima pergunta do Luiz Carlos. É necessário tomar remédios para esse problema? Em alguns casos, sim, né? Sim. Qual é o mais usado hoje e se esses remédios causam efeitos colaterais? Acontecem bastantes efeitos colaterais, porém, de cada um, caso a um caso, cada um é de um jeito. Existem uns que têm mais efeitos colaterais, outras pessoas que não sentem quase os efeitos. Então, precisa testar, mas sempre com um médico dando o feedback, né? Atrás, um psiquiatra ou um neurologista, sempre. Muito bem. Olha, eu acho que é um assunto que a gente precisa olhar, encarar com seriedade, prestar atenção. Eu gostei muito do que você falou. Quem tem TDAH com hiperatividade não escolheu ter, né? Claro que não gostaria, causa sofrimento. Isso em crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, que a gente possa ter um olhar generoso e cuidador, que o papel do pai e da mãe é cuidar, né? Isso, diferenciado, né? A gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas. E a gente que é adulto é assim, não tô conseguindo me concentrar, começa uma tarefa e não termino, começa uma coisa e paro, se questiona, né? E vai buscar ajuda. Vai atrás, corre atrás, porque a sua qualidade de vida vai melhorar muito. Olha lá que bom. Renata, muito obrigada, gostei de te receber. A Renata está no site pluralitaassessoria.com.br, no Facebook Pluralitá com dois T's, não? Não. Um T só. E no Pluralitá Assessoria e no Instagram Pluralitá... Não, é difícil falar Pluralitá Assessoria. E o telefone é o 11 9 6627 1510. Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Bom te receber. Obrigada. Tudo de bom. Muito bom esse assunto, né? Imagina, gente, você tá ali querendo curtir uma coisa, querendo ler um livro, querendo ver um filme e não consegue se concentrar. A gente precisa prestar atenção na gente. Por isso que eu falei, autoconhecimento é tudo, tá?